Olá, meus amados irmãos e irmãs, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Para mim, é sempre uma grande alegria estar aqui com vocês, meditando, refletindo a palavra de Deus e buscando compreender o que Ele quer nos ensinar hoje. Para onde é que Ele quer que a gente caminhe? O que Ele quer nos dizer no agora da nossa história? Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, do versículo 17 até o versículo 19. E nós vamos meditar a partir do versículo 19, que diz: Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos vivenciando a graça do tempo comum. E no tempo comum, nós somos chamados a refletir o mistério da vida pública, da vida missionária de nosso Senhor. E durante esse tempo, Jesus tratou de anunciar a boa nova do reino, revelar o rosto misericordioso de Deus Pai e ensinar os discípulos a serem discípulos para que depois eles pudessem ser missionários. Quando Jesus começou a sua ação missionária, ele teve muita receptividade. Muitas pessoas, uma multidão ia ao seu encontro. Muitas pessoas queriam ouvi-lo. Muitas pessoas queriam segui-lo. Mas, infelizmente, muitas pessoas também o rejeitaram. Começaram a persegui-lo, começaram a criticá-lo. E os grupos que mais criticavam e perseguiam a Jesus, por incrível que pareça, eram os grupos lá do templo. Era a cúpula religiosa da época de Jesus. Eram os fariseus, eram os escribas, os mestres da lei. E eles começaram a criticar Jesus por quê? Eles diziam que Jesus não obedecia à lei, descumpria a lei. Por quê? Porque Jesus se relacionava com os pecadores, ele entrou lá na casa de Zaqueu, ele chamou Levi, que se tornou Mateus, um cobrador de impostos, para ser um dos seus discípulos. Jesus, veja só, Jesus, ele não se apegava a coisas minuciosas. Ele não estava preso a um legalismo. Por exemplo, Jesus curava pessoas no dia de sábado, o que para as autoridades religiosas era algo absurdo, algo que não podia. E aí Jesus vem dizer, não, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então, por causa disso, Jesus começou a ser muito mal visto e muito mal interpretado. E o Evangelho de hoje é exatamente Jesus dizendo, olha, eu não vim descumprir a lei. Ao contrário, eu vim levar essa lei à perfeição. Não é para tirar nem uma vírgula. E aí Jesus vai e diz, portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem, será considerado menor no reino dos céus. Ou seja, Jesus está dizendo, é preciso sim
obedecer à lei. Eu não quero que vocês tirem nada da lei. O grande problema, a grande dificuldade que Jesus tinha com as autoridades religiosas é porque eles se apegaram a um tradicionalismo, a um legalismo religioso, que fazia com que a religião fosse uma fonte de opressão para as pessoas e não de libertação. Era isso que Jesus criticava. Infelizmente, a religião, se ela não é bem vivenciada, ela pode acabar se tornando muito mais uma fonte de opressão do que de libertação. Isso vai depender do modo como você vive a sua fé. Não é que a religião não seja importante. Jesus era um bom judeu. Mas o grande problema é porque os fariseus pegaram os 10 mandamentos e fizeram 613 preceitos, regrinhas que eles ficavam buscando cumprir cegamente. E com isso, eles se sentiam os puros, os mais santos, e por isso rebaixava as outras pessoas, ou então começaram a vivenciar uma religião apenas de aparência, de exterioridade. Jesus então denuncia, dizendo: vocês são sepulcros caiados. Vocês são bonitos por fora, mas por dentro é podridão. Então, Jesus, ele não está criticando a religião. Ele está criticando o modo como se está praticando a religião. Estão esquecendo o essencial. Estão esquecendo o amor, a misericórdia. Estão usando a religião como uma fonte de satisfação, como uma fonte de sucesso, de fama, de prestígio. Estão usando a religião para se gloriar e não para glorificar a Deus. Então Jesus denuncia. Ele está dizendo: eu não vim descumprir a lei. Eu vim levar essa lei à perfeição. E Jesus cumpriu isso sim. Que nós também façamos a nossa parte. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus os deu céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe, marque seus amigos aqui nesse vídeo. Se você me segue no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e fazer essa palavra chegar a mais e mais corações. Fiquem com Deus.